Bom dia, pessoal. Vamos dar início aí a mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as teorias, da administração, como que iniciou a administração. No dia de ontem a gente concluiu a respeito do empreendedorismo. Vocês fizeram uma atividade que a gente solicitou. Eu vi lá que muitas pessoas já fizeram a atividade. Vocês que estão no grupo presente aqui agora na aula de hoje, todos vocês fizeram a síntese? A minha falta só enviar ainda. Certinho, Priscila. Depois, se vocês quiserem também, de repente você fez no caderno, manual, se você quiser tirar uma foto, salvar ela em PDF, anexar lá no Classroom, tem como fazer isso também, viu, gente? Às vezes você já fez no caderno e quer só enviar uma imagem em PDF, pode enviar lá no Class também, que eu aceito, tá bom? Bom, gente, vamos lá então. Alguém dentro do que foi feito, do que foi falado sobre empreendedorismo, vocês têm alguma dúvida, Vocês têm alguma coisa assim que vocês gostariam de fazer, alguma colocação? Ó, professor, achei muito importante aquela parte assim, a ser importante aquela outra parte. Seria importante o senhor falar um pouco mais sobre o tema, tal. A gente está aqui à disposição de vocês. Se ficou alguma dúvida, se tem algo que vocês desejam que a gente fale um pouco mais, podem ficar à vontade, pessoal. Vocês têm toda a liberdade. Nós estamos aqui para servir vocês. Tudo tranquilo? Podemos caminhar? Podemos seguir para frente? Então vamos para frente. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a administração, como surgiu, quando surgiu. A administração ou gestão é uma ciência social que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. O termo administração, que significa direção, gerência, ou seja, é o ato de administrar ou gerir negócios, pessoas ou recursos. Então, quando a gente fala de administrar, o ato de gerir ou de administrar um negócio ou pessoas. É muito interessante quando a gente fala da questão de administrar, porque tem gente que pensa que administrar é só eu ter uma empresa e eu administrar a minha empresa, mas não é. Quando a gente fala de administrar, de organizar, aí a gente vai falar um pouco mais à frente sobre isso, mas a gente está falando de uma vida, né? Se eu administro bem meus negócios, a minha vida, eu vou ter muito mais chance de ter sucesso na carreira empreendedora ou empresarial do que os demais. Agora, se eu não consigo ter uma boa administração com a minha vida pessoal, com as minhas finanças, com os meus sentimentos, consequentemente eu também vou ter algumas dificuldades de administrar também, uma empresa, um negócio ou um trabalho. Mas isso é interessante a gente aprender, né? Se eu não sei administrar essas minhas finanças, minha vida, meus sentimentos, né? Se eu não consigo organizar isso daí, eu preciso aprender. Porque se eu aprender, é, eu vou levar uma vida um pouco mais tranquila, né? Geralmente não é muito fácil, não é muito fácil administrar finanças pessoais. Como eu disse a vocês na aula anterior, hoje 70% dos brasileiros, quando chega no final do mês, não conseguem pagar as suas contas. E isso é um dado preocupante, né? E aí, quando a gente fala de administrar essas finanças, né, de administrar a nossa vida financeira, é muito importante, porque se você tem algum planejamento futuro,
se você tem interesse em construir um patrimônio, né, em construir a sua casa própria, em ter o seu carro próprio, você precisa se organizar, né, e começar a trabalhar com esse objetivo. O que nos motiva, né, a aprender a administrar e administrar, né, essa vida financeira na realidade. O que motiva? Tem que ter uma motivação. Se eu não tenho uma motivação para eu poder guardar o meu dinheiro, não, simplesmente eu vou gastá-lo. Então eu preciso ter uma motivação para isso. Qual é a minha motivação? Né? Minha motivação hoje eu trabalho para ter uma vida financeira independente. Eu trabalho para isso. Eu quero ser uma pessoa que tem uma renda no final do mês sem eu precisar fazer nada. Então eu trabalho para isso. Eu invisto para isso. Para daqui a alguns anos, né, digamos assim, eu ter uma aposentadoria e eu ficar tranquilo, poder viajar, poder passear. Eu viajo, passeio, mas assim, com mais tranquilidade. Entenderam? Porque hoje eu viajo, eu passeio, só que assim, a gente tem muitas responsabilidades. Então você está, às vezes, num passeio, e quantas vezes eu estava viajando e dando aula ao mesmo tempo. Então tem aquela responsabilidade. Eu estava em uma viagem em Tocantins com alguns familiares e de repente, não, agora é meu horário de trabalhar, então eu preciso trabalhar. Então a gente tem que interromper ali uma parte, né, da viagem ou uma parte daquele dia para poder trabalhar. Isso é muito bom, o trabalho dignifica o homem e a mulher. Porém, eu trabalho por uma independência financeira, né? Hoje eu invisto para uma independência financeira no dia de amanhã. Eu não quero depender de previdência social. Então eu já trabalho para isso. Agora você pode ter outros sonhos. Tem pessoas que trabalham para ter a casa própria. Não é o meu caso, porque eu já tenho. Mas antes de ter, eu trabalhava para isso. Para ter, o primeiro passo da minha vida foi trabalhar para ter minha casa própria. Depois que eu conquistei a minha casa própria, falei, agora eu preciso de um carro. Comecei a trabalhar motivado para comprar um carro para eu poder passear, para eu poder carregar minha família, e para ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, o meu segundo objetivo era comprar esse carro. Comprei o carro. Né? Depois eu queria uma moto, comprei também. E aí veio a segunda casa, e assim as coisas foram caminhando. E hoje o meu objetivo é trabalhar para comprar mais casas, né? Organizar aí pelo menos mais umas 3 ou 4 casas, para eu poder alugar e ter minha independência financeira. Vou continuar trabalhando? Vou, enquanto eu tiver gosto pelo negócio, eu vou continuar trabalhando, mas eu quero ter minha independência financeira para não depender tão somente do meu trabalho, né? Então, se eu tenho essa independência financeira, eu tenho mais liberdade para trabalhar, eu tenho mais liberdade para ir e vir. Então, eu consigo fazer isso. Mas e você? Né? Se eu perguntar para você hoje, você tem um objetivo assim na sua vida? Outro objetivo que eu tinha é fazer a faculdade também, inicialmente lá atrás. Então eu estudei, ainda tenho um desejo aí de fazer um doutorado, mas eu estou no meio de alguns negócios aí muito importantes em questão de crescimento financeiro, então eu decidi esperar um pouco mais esse mestrado. Mas e vocês? Né? Vocês têm algum projeto assim, algo que motiva vocês a trabalhar, a dizer assim, não, eu trabalho porque eu desejo isso, né? Outro grande desejo meu hoje, que é um dos objetivos também, eu estou falando de mim aqui porque eu vou dando alguns exemplos e depois vocês podem falar também. Eu tenho meus filhos, né? Um dos grandes desejos do meu coração, hoje eu trabalho para isso, é formar os meus filhos, né? E eu sempre coloco no coração deles, olha, vocês precisam estudar, né? Você precisa formar, e eu sempre estou procurando, né, tentar colocar na vida deles algo que vai trazer um retorno positivo para eles lá na frente. Porque tem muita gente que fala assim, eu mesmo sou da época em que houve uma teoria que dizia que a gente tem que fazer o que gosta, né? Fazer o que gosta. Mas nem sempre o que a gente gosta de fazer, né,
dá condição financeira para a gente levar uma vida boa, né? Eu gosto de pescar. Eu gosto muito de pescar, mas pescar não vai me dar uma vida boa, né? Não vai me dar uma vida tranquila. Então, eu não vou mexer com pescar, né? Então, eu tive que fazer outras coisas, tive que envolver em outros trabalhos para eu poder ter uma vida melhor. Eu tive que acordar de madrugada, né? Eu tive que trabalhar muito, trabalhar duro. Hoje eu trabalho em algo que eu posso dizer que eu gosto, né? Eu amo esse trabalho de ser professor. Isso aqui eu faço feliz da vida. Para mim nem não é um trabalho, é uma satisfação tão grande ser professor que para mim não é nenhum. Eu nem vejo como um trabalho assim, porque é muito bom. Agora, tem que ter o retorno, né? Retorno financeiro. Tem pessoas que às vezes formam para exercer uma função onde não vai ter um retorno financeiro só porque gosta. Não, a gente tem que gostar, mas a gente tem que ter o retorno financeiro. E eu costumo dizer que se você tem um retorno financeiro, você até gosta do negócio. Né? Por exemplo, um médico. Ah, meu pai colocou na minha cabeça que eu tenho que ser médico e tal. Vai lá, forma para medicina. Aí o cara vai lá, trabalha um mês de serviço, ganha lá 40, 50 mil reais. Ah, ele vai dizer que não gosta do que ele faz? O que vocês acham? Aí o cara forma em TI. Aí ele entra numa empresa ali, ganhando um salário de 40 mil reais por mês. Ah, ele vai falar que não gosta? Ah, eu formei em TI, tô ganhando 40 mil por mês, mas não gosto não. Vou abandonar a TI e vou trabalhar lá na fazenda de tratorista, de vaqueiro, para ganhar 2.500, 3 mil por mês. Vocês acham que o cara vai fazer isso? Se você tivesse a oportunidade hoje de exercer uma função que você não gosta para ganhar 40 mil reais por mês, você faria? E aí? Se você pudesse hoje trabalhar como médico para ganhar aí os seus 50, 60, 70 mil reais por mês. Ah, mas não gosto de ser médico não, mas eu tô ganhando aí 70 mil reais por mês, então eu vou continuar sendo médico mesmo. Eu nunca vi um médico desistir da profissão. Por exemplo, o cara é médico, né, formou para medicina, ganha lá os seus 70, 80 mil por mês. Tem muitos médicos que ganham até mais que isso. E aí o cara fala assim: não, eu desisti de ser médico, eu vou ser carpinteiro, vou ser pedreiro, porque eu gosto de ser pedreiro, eu amo construção, eu amo construir. Vocês acham que isso vai acontecer? Não vai, gente. Não vai. Nem sempre a gente faz o que gosta. Mas só que quando a gente aprende a fazer alguma coisa que traz um retorno financeiro muito bom, a gente vai fazer. Então eu sempre forço, eu coloco isso na cabeça dos meus filhos. Né? Eu sempre viso um. Lógico que a gente tem. Tudo que a gente faz a gente tem que fazer com amor. Mas tem que ter o lado financeiro também. Eu sou administrador. Então eu sempre vejo o lado financeiro. Não pensem que eu estou. Que eu. Ah, eu amo, gosto muito de ser professor. Mas eu ganho para isso. Se falassem para mim assim, não, você vai ser professor. Eu até sou professor. Eu ministro algumas aulas em áreas sociais, gratuitas. Mas não é aquela dedicação todos os dias. Então é uma vez por semana, né? Eu tenho um trabalho social que eu faço, que é gratuito. Então não recebo nada, mas é satisfatório para mim, uma vez por semana. Mas se falasse para mim assim, você vai dar aula 5 dias por semana para não ganhar nada, certamente eu não faria isso. Então eu faço, eu amo, gosto, mas eu recebo para isso. Se eu não recebesse, certamente eu não faria. Então eu sempre coloco isso no coração dos meus filhos. Vocês vão estudar, talvez é algo que você inicialmente não goste, mas você vai, eu vou te ajudar, você vai estudar. Depois que você formar, exercer a sua função por um ano, se você não quiser, você pode abandonar. Entendeu? Então eu trabalho isso com eles, eu trabalho isso na mente deles. Né? E eu sempre estou observando o mercado, o que que hoje nós temos aí de mais necessidade no mercado. Hoje, se fosse para falar hoje, TI, pessoas formadas em TI.
né? Tecnologia da informação. Então, quem tem interesse em ganhar dinheiro aí, muita grana, pode entrar para essa área aí que você vai ser muito feliz. Medicina não lenca. Isso aí pode entrar também que nunca vai lencar. Você vai ganhar muito dinheiro. Não é só o amor à profissão, é muito dinheiro mesmo. Você vai ser muito feliz porque você vai ganhar aí os seus 40, 50 mil reais por mês. E quem ganha isso deve estar assim bem contente com o trabalho que faz, né, gente? Ou você acha que não? Você acha que o cara tá triste? Fazendo o trabalho lá insatisfeito, ganhando lá os seus 40, 50 mil por mês? O que vocês acham? O cara tá triste? Posso dizer que não, viu? Então, existem algumas teorias, eu respeito, tá, gente? Se você pensa diferente de mim, eu respeito você, tá? Não vou contra você, não. Eu respeito o ponto de vista de todas as pessoas. Por isso nós temos aí várias teorias existentes, e são teorias que nós concordamos, teorias que nós não concordamos, mas o mais importante de tudo isso é respeitar. Eu respeito quem pensa diferente de mim. Isso é democracia, né? Nós vivemos em um país democrático. Então é respeitar o que o outro pensa. E eu respeito o que você pensa. Mas eu estou expondo aqui o meu pensamento. Alguém aí deseja falar algo diferente? Pode ficar à vontade, pessoal. Agora é a vez de vocês. Quais são os objetivos de vocês? Vocês têm algumas metas traçadas aí para um determinado tempo? Quando eu estava na faculdade, em 2013, 2013. Aí conversando ali com alguns amigos na faculdade, aí eu falei para eles assim, olha, a minha meta para os próximos 10 anos, a professora me perguntou, né? O professor perguntou qual é a meta de vocês. Aí eu disse para ela, a minha meta nos próximos 10 anos é ter 5 casas e eu estou trabalhando para isso. Aí os alunos, os colegas que estavam do meu lado ficou sorrindo assim, falando, você tá doido? Tá difícil comprar uma e você disse que vai ter 5. Falei, pois é, minha meta é ter 5 casas nos próximos 10 anos. E isso foi lá em 2013. Então hoje nós estamos em 2022. Eu comprei 4 casas. Então falta uma. Estou trabalhando, não sei se eu vou conseguir cumprir minha meta. Mas é um objetivo de 10 anos. Eu tracei uma meta, fui trabalhando para isso e fui conquistando. Então, e você? Você já tem uma meta traçada aí para o próximo ano? Né? Mas não é igual aquela meta de academia, não. Ah, segunda-feira eu vou começar na academia. Não, mês que vem eu vou começar na academia. Não, nós estamos acabando o ano agora, vai iniciar o ano de 2023 e em janeiro de 2023 eu vou entrar na academia, vou começar a fazer regime e vou, né, superar. E aí entra o ano, sai ano, eu não vou para academia, eu não faço regime, eu não faço caminhada, eu não faço, não cumpro com os meus objetivos. Será que alguém se identifica com isso aqui no grupo? Aqui com vocês? Ou será que é só eu mesmo? Eu não fui para academia também não, viu, gente? Estou tentando aí fazer um regime para manter pelo menos aí para não engordar mais do que o que eu tô, né? Então eu tô tentando pelo menos manter e é muito bom. Bom, pessoal, eu tô falando, nem me deu oportunidade para vocês falar. Podem falar, pessoal, vou deixar vocês à vontade. Não tumultuem, falem um de cada vez, tá? Eu gosto de ouvir vocês. Às vezes vocês ficam tão caladinhos aqui e eu fico me sentindo sozinho. Vocês conversa comigo aí um pouquinho. Alguém aí pode falar, pode ficar à vontade, pessoal. Vocês têm algumas metas? Gostaria de falar sobre elas? Talvez eu possa até te ajudar.
eu fico observando assim e fico pensando, se fosse na sala de aula, nas aulas presenciais, será que estaria esse silêncio assim? Eu me lembro, quando eu estava ministrando ainda nas aulas presenciais, eu comecei com uma turma de 40 alunos. Meu Jesus amado, tinha umas 5 rodinhas de aluno lá. Tipo assim, as turminhas, né? Aí ficava uma turminha de lá, outra turminha de cá, outra turminha no meio, outra ali no canto. E a essa hora eu já teria conversado demais, já teria falado tanta coisa. Aí nessas aulas online é um pouco diferente, né? Porque aqui, quando eu falo para todo mundo. E aí acaba a gente não tendo aquela. Porque na sala presencial a gente tem aquele coleguinha que é mais chegada, a gente conversa com ele, tem aquela amiga que é mais chegada. Agora aqui parece que a gente não tem essa liberdade, né? Mas pode ficar tranquilo, pessoal. Depois que vocês começarem a conversar aqui, né, vocês vão se identificando uns com os outros, né? A gente vai conhecendo vocês, vocês vão se conhecendo aí. E daqui a pouco a gente já vai estar conversando assim, como se estivesse em sala de aula mesmo, assim, presencial, é bem tranquilo. A gente, assim, fica meio apavorado, assim, o que eu vou falar, como é que eu vou falar, se eu fica com medo de errar. Pessoal, não precisa ter medo de errar, não, todo mundo erra, né? Fiquem tranquilos. Fiquem, assim, sintam-se à vontade para falar, né? Não precisa medo de errar. Pode falar à vontade, fiquem tranquilos, né? Vamos conversar tranquilamente. Isso aqui, gente, é muito bom porque a gente vai aprendendo. Aqui é a sala de aula, que é o lugar de aprender. Então a gente vai aprendendo aqui, porque no futuro, se vocês forem trabalhar em home office, vocês vão precisar utilizar essa ferramenta. E aí vocês vão estar mais tranquilos com essa ferramenta. Eu posso dizer isso porque eu sofri muito no início, quando eu tive que trabalhar em home office. Quando eu comecei a trabalhar ministrando as minhas aulas aqui no Meet. Eu sofri um bocado para aprender. Se eu tivesse tido a oportunidade lá atrás, talvez eu não teria sofrido tanto. E aí eu não tive, então eu sofri bastante até aprender. Hoje vocês estão tendo oportunidade, pode ficar à vontade. Aqui é sala de aula, nós não estamos aqui para criticar você, nós não estamos aqui é, para ficar observando se está certo, se está errado, se está falando certo, se está falando errado. Nós estamos aqui para aprender. E é muito bom, né, quando a gente senta para aprender. Bom, vamos falar um pouquinho aqui então mais sobre a administração, né? Vamos continuar falando. A necessidade de organizar os estabelecimentos nascidos com a Revolução Industrial, ocorrido na Inglaterra nos meados do século XIX, levou profissionais de outras áreas mais antigas, a exemplo, né, da engenharia, a buscarem soluções específicas para problemas que não existiam antes. Assim, a aplicação de métodos de ciências diversas para a administração, esses empreendimentos deu origem aos rudimentos da ciência da administração. Depois eu vou mandar para vocês, né, a apostila. Eu só estou fazendo uma prévia aqui. Já vou colocar a apresentação dos slides, mas antes de colocar aqui a apresentação dos slides, eu estou fazendo uma prévia. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, que aí vocês vão acompanhando.
Henry Fayol foi o primeiro a definir as funções básicas do administrador. Então, segundo a teoria, né, de Henry Fayol, o administrador ele tem as funções de planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. Isso aqui, pessoal, na administração, desde o início até hoje, é um dos pilares, né, para o administrador. Planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. A questão é que houve algumas teorias um pouco diferentes, né, aqui da de Henry Fayol, e outras teorias que vieram para somar a teoria de Henry Fayol. Aí nós temos, além de Fayol, Frederick Taylor, muito conhecido também, o Henry Ford. Henry Ford, para quem não sabe, né, é o cara que começou aí a primeira produção de veículo no mundo, né, que é os veículos Ford. Foram os primeiros veículos a serem produzidos. Então esse carinha aqui foi o que fundou a fábrica, né, de veículos aí. Max Weber contribuíram com as teorias nos primórdios da administração, ou seja, iniciaram com esses caras. Atualmente, sobretudo com a contribuição da abordagem neoclássica da administração, em que um dos maiores nomes, Peter Drucker, bem conhecido também aí no mundo da administração. Os princípios foram retratados, retrabalhados e são conhecidos como planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, depois que houve, né, algumas mudanças, depois de algumas análises, né, depois de alguns estudos, eles chegaram ao entendimento que poderia, né, fazer não uma mudança, mas uma adaptação. Porque a mudança nós não fazemos, nós fazemos adaptações, porque a teoria já existia. Aí eles fizeram aqui uma adaptação, como vocês podem ver aqui no início, né? Quando iniciou, ele fala aqui sobre... deixa eu ver aqui... Vou colocar aqui em negrito para vocês observarem. Tá aqui. Henry Ford foi o primeiro. Inicialmente, nós tínhamos aqui planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. Eu vou aumentar isso aqui porque no telefone fica ruim para vocês verem. Isso. E aí, hoje, né, nós trabalhamos em cima de planejar, que continua o mesmo, né? Organizar, continua a mesma coisa aqui. Aí aqui onde era coordenar, comandar e controlar, nós temos dirigir e controlar. Então nós tiramos aqui o coordenar e comandar e colocamos dirigir, substituímos, né, pelo dirigir. Até mais embaixo diz assim: dessas funções, as que sofreram transformações na forma de abordagem foram comandar e coordenar, que atualmente são chamados apenas de dirigir. Né? Essa palavra comandar, ela vem mais ali pro lado ali dos generais, né? Pro lado ali da polícia mesmo, né? Dos oficiais. Então, por isso que era, quando surgiu, né, a administração, também ela envolveu muito ali na parte ali dos oficiais de justiça. E por isso existia essa palavra, né, comandar e controlar. Né, porque dentro do exército, essa palavra dirigir, ela não é muito bem-vinda dentro do exército. Lá é comandar mesmo. Comandante, não sei das quantas, eu não tenho muito conhecimento dentro do exército,
mas a gente sabe que eles tratam lá como comandar, mandar, ou seja, existe uma disciplina muito rígida dentro do exército. Então as pessoas sobrevivem sobre um jugo ali dentro, né? Quem decide sobreviver dentro, né, da polícia ou dentro do exército sobrevive sobre um jugo, ou seja, sobre um peso de responsabilidade ali muito grande. Na empresa privada isso não funciona muito bem, porque quando uma pessoa ela decide ir para o exército, ela sabe que lá é linha dura. Então ela já vai sabendo que lá é linha dura. Então, se ela quer servir o país, ela vai ter que também, né, ser linha dura, porque também não tem como o cara ir para uma guerra é, tendo assim simpatia, e tem que ser, o negócio tem que ser meio linha dura mesmo. Eu não critico, né, aí o exército por isso. Porém, na empresa isso não funciona, né? Você vai contratar lá os trabalhadores para trabalhar para você, e o trabalhador ele não é obrigado a ficar com você, né? O trabalhador ele precisa ter uma motivação muito grande para poder fazer parte da equipe, poder fazer parte da empresa. E existe outras empresas, né, que estão aí com várias vagas de trabalho aberto. Ou seja, a empresa ela precisa valorizar os seus colaboradores. Porque se ela não valoriza os seus colaboradores, o colaborador simplesmente vai pedir conta e vai embora. E uma empresa vai funcionar sem funcionários? Nunca, jamais. Então, na empresa, essa questão de comandar, né, não funciona, né? Agora a gente fala que a gente dirige. Então, a liderança, a boa liderança, no questão empresarial, não é o que comanda, é o que dirige. Comandar é diferente de dirigir. Comandar é quando eu mando e todos obedecem. No caso, quando a gente fala, né, dos oficiais aí de justiça lá, do exército, né, existe um comandante, ele manda e os seus soldados obedecem. Eles são obrigados, né, eles se dispuseram a fazer aquilo. É diferente de uma empresa. Uma empresa, se a pessoa chegar, o gerente chegar em você e falar assim, ô Manuel, faz aquilo ali assim, assim, assim agora, rapaz. Já está atrasado esse serviço. O Manuel vai olhar para ele assim e vai falar, me dá minhas contas, tô indo embora. Agora, se o cara lá no exército falar assim, ô fulano, faz isso, 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 tá atrasado. O cara vai baixar a cabeça e vai fazer. E se ele não fizer, ele vai sofrer, né, uma penalidade. Então é diferente, né, no exército é diferente da empresa. Mas no passado, quando iniciou a administração, essa administração ela foi muito usada também, né, dentro do exército. Agora não, hoje nós, né, houve essas mudanças exatamente por conta disso, né? Na empresa não manda, na empresa a gente dirige, a gente coordena, a gente direciona. E aí, por isso é que é importante todas as teorias. Até eu disse para vocês aqui, existem várias teorias, existem vários argumentos, né? E a gente precisa o quê? Respeitar cada teoria, cada argumento, ainda que eu tenha um pensamento diferente, ainda que eu tenha uma visão diferente, eu respeito as pessoas que pensam diferente de mim, né? Eu não sou o dono da verdade, até porque não existe uma verdade absoluta. Existem teorias, ciências em desenvolvimento. Não existe verdade absoluta em nada. Tá? Se a pessoa falasse, não, isso aqui é uma verdade absoluta. Não, não existe verdade absoluta. Existem teorias que estão em desenvolvimento e elas podem sofrer mudanças conforme o tempo, né? Conforme as descobertas que forem aparecendo. Ah, nós temos uma vacina aqui que ela é muito boa, né, contra a Covid, né? Aí eu falo para você assim, não, as vacinas elas estão em desenvolvimento, são boas, está dando certo, mas elas estão em desenvolvimento. Pode ser que no dia de amanhã surjam outras melhores. Então não existe uma para dizer assim, não, essa aqui é a exclusiva, essa é a melhor, essa aqui é a acertada. Não, existem várias
que são boas, mas existem vários estudos, né, para descobrir algo que ainda é melhor. Então sempre existem estudos aprimorando tudo que vocês pensam que existe, né? Tudo que existe, existe estudo para aprimorar. Ah, eu tenho o computador, o meu computador é o melhor. Não, o seu computador é bom, mas existem outros melhores e existem estudos, né, que vão trazer outros melhores ainda. Então não existe eu dizer assim, não, já acabou, isso aqui é exclusivo, isso aqui é absoluto, não vai existir nunca algo igual. Igual pode ser que não, mas pode surgir melhor. Então, quando a gente fala de teorias também, as teorias, elas existem aí. Hoje nós estamos trabalhando dentro dessa linha de pensamento. Pode ser que no dia de amanhã isso mude, né? Pode ser que alguém venha e descobre algo que seja melhor que isso. E aí a gente vai adaptando, a gente vai fazendo adaptações. Imaginem comigo se a medicina tivesse parado de evoluir há 100 anos atrás, 200 anos atrás, né? Hoje, o quanto a medicina tem salvado vidas porque ela evoluiu. Se eles tivessem pensado assim, não, nós já descobrimos tudo, né? Já existe aqui uma verdade absoluta e nós temos que seguir agora essa verdade absoluta que já existe dentro da medicina. Então nós não teríamos desenvolvido, nós não teríamos crescido na área da medicina. Hoje nós crescemos, nós evoluímos, estamos evoluindo cada vez mais e estamos aí salvando vidas, né? Com a evolução. Na administração não é diferente, nós estamos evoluindo. Eu vou falar um pouquinho mais aqui, deixa-me ver, porque a gente já vai passar para os slides. Vou falar só um pouquinho aqui da teoria geral da administração e a gente vai passar para os slides para a gente poder ganhar tempo. Teoria Geral da Administração, também conhecida como TGA. A Teoria Geral da Administração é um conjunto de conhecimentos a respeito das organizações e do processo de administrá-las, sendo composta por princípios, proposições e técnicas em permanente elaboração. Entenderam? Em permanente elaboração, ou seja, nós estamos estudando todos os dias métodos e meios para melhorar a gestão dentro das empresas. Para que melhorar? Porque nós estamos o tempo todo trabalhando com pessoas, né? E nós precisamos melhorar. Nós precisamos servir melhor essas pessoas. Se a pessoa, o colaborador, ele trabalha na minha empresa, ele está fazendo a minha empresa crescer. Ele é o responsável pelo sucesso da minha empresa, do meu negócio. Então eu preciso cuidar bem desse colaborador. Então a gente está em constante desenvolvimento, porque não é só o lucro. A empresa que visa só lucro, 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 ela vai perdendo os seus colaboradores para outras empresas, né? E aí ele tem que fazer novos colaboradores, e isso é muito ruim. Você perdeu um cara pronto, um cara que conhece todo o sistema, uma pessoa que faz tudo para uma outra empresa porque você não valorizou esse colaborador, porque você não valorizou esse funcionário, porque você não deu um aumento salarial para ele visando só o seu lucro próprio. Ou seja, nós temos que valorizar os nossos colaboradores. A empresa que não valoriza os seus colaboradores, ela está na contramão, né, aí do que é certo. Lógico que ela tem que visar o lucro. Tem que ter lucro, a empresa tem que ter lucro. Mas ela tem que olhar, né, com bons olhos também para os seus colaboradores. E aí existe uma teoria chamada turnover, né, que é a rotatividade de funcionários nas empresas. E isso tem sido, para algumas empresas aí, tem sido um vilão, porque tem comido aí muita grana das empresas e eles não estão percebendo. Eles ficam gastando muito com demissão e contratação de funcionário, enquanto eles podiam estar investindo nos bons colaboradores que eles têm. E aí fica aquela rotatividade, né? A pessoa entra, fica um mês, sai, entra, fica um mês, sai, e fica aquela rotatividade de funcionário. A teoria da administração começou com a ênfase nas tarefas, na administração científica de Taylor. A seguir, a preocupação básica passou para a ênfase na estrutura. Com a teoria clássica de Fayol e com outros princípios como o Fordismo de Henry Ford e a teoria da burocrática de Max Weber, segundo se
mais tarde as teorias estruturalistas. Aí também vem as relações humanísticas, que surgiu com a ênfase nas pessoas por meio da teoria comportamental pela teoria do desenvolvimento organizacional. Pessoal, todas essas teorias são muito boas, né? Mas se eu fosse falar aqui esmiuçadamente de cada teoria dessa, nós passaríamos aqui pelo menos uns 6 meses só falando dessas teorias. Então a gente não tem como fazer isso, mas depois, se vocês tiverem um pouco mais de curiosidade, vocês pesquisem sobre essas teorias para vocês conhecê-las. É muito, muito, muito importante mesmo para vocês, né, que têm o desejo aí entrar nesse mundo da administração, ou nessa função, né, administrativa. Eu vou colocar aqui os slides para a gente já ir ganhando tempo. Nós falamos aqui um pouquinho dessas teorias, eu não vou entrar muito nas teorias, viu, pessoal? Porque se a gente for, a gente vai, às vezes não vai conseguir, né? A gente tem muita coisa para passar para vocês. Se a gente entrar nessas teorias, talvez a gente não consiga passar tudo o que a gente precisa passar para vocês. Então a gente precisa passar também sobre as funções administrativas, né? E a gente vai focar um pouco nessas funções. Existem outras partes aí importantes mais à frente também, né? Como a carga horária, ela é uma carga horária um pouco, assim, bem encolhida, então a gente precisa correr contra o tempo para que vocês não fiquem prejudicados. Então a gente vai agora passar um pouco, né, para a questão das funções do administrador. Aqui nós temos algumas funções, né, administrativas. No centro nós temos a visão e estratégia, ou seja, no centro de todas essas funções administrativas está o plano de negócio, ou aquilo que eu preciso para que o meu negócio cresça. E aqui no centro também, né, está a gestão, que é aqueles que delega, né, as funções para cada colaborador. E aqui nós temos tipo uma rotatividade, né, ao redor da visão estratégica do negócio. Iniciando aqui na parte de baixo, aprendizado e crescimento para alcançar nossa visão. Como sustentar a habilidade e mudar e progredir. Então, o aprendizado, ele é tudo na nossa vida. Quando uma pessoa ela entra numa empresa, principalmente essas empresas maiores, ele passa por um processo de integração. Nessa integração, ele vai aprender, né, um pouco sobre a empresa. E sabendo ali da missão, da visão estratégica da empresa, conhecendo os setores da empresa, como que essa empresa funciona, qual o objetivo geral dessa empresa. Então, qual é a função que essa pessoa vai desenvolver? Ele vai passar por um treinamento para ele poder desenvolver essa função. Dentro dessa empresa, uma empresa ela funciona com um objetivo. A maioria dos objetivos das empresas é vender. Posso dizer que todas, né? É vender algum produto ou serviço. Então, o objetivo de se criar uma empresa é com o interesse de vender produtos ou serviços. E dentro da venda, né, do produtos e serviços, nós temos a parte financeira, que está no topo aqui. Né? Só lembrando que isso aqui é um círculo. Então, se eu posso estar no topo agora e amanhã eu posso estar aprendendo. Né? Às vezes eu estou no topo da área como auxiliar administrativo. Aí eu vou ser um supervisor de área. Bom, aí eu vou circular e vou aqui para baixo de novo. Eu vou aprender tudo de novo. Agora eu vou ser supervisor. Então eu vou aprender como ser um supervisor. Então eu vou aprender algumas técnicas para ser o supervisor. Eu vou aprender como lidar com essa função de supervisor. Então já estamos em constante giro aqui. Aí nós temos aqui a parte financeira. Para ter sucesso financeiro, como nós devemos aparecer para os nossos investidores. E mais embaixo nós temos o processo
processos internos do negócio. Para satisfazer os clientes, em quais processos devemos nos sobressair? E aqui nós temos os nossos clientes. Para alcançar nossa visão, como devemos ser vistos pelos nossos clientes? Então são 4 perguntas que nós temos aqui dentro da visão estratégica. Financeiro. Para ter sucesso financeiro, como nós devemos aparecer para os nossos investidores? Imagine que você é uma empresa e você quer que alguém invista na sua empresa. Eu preciso de um investimento para eu crescer. Então você vai apresentar a sua empresa, né, para algumas pessoas. Como essas pessoas vão ver o seu negócio? Então, como eu devo apresentar o meu negócio? E aí a questão dos clientes, que é uma parte muito importante. Para alcançar nossa visão, como devemos ser vistos pelos nossos clientes? Quando você vai a uma empresa para fazer um tratamento de dente, o que você procura saber sobre aquela empresa? Eu, particularmente, quando eu vou fazer um tratamento de dente, eu procuro saber, né, sobre essa empresa. Eu procuro conhecer pessoas que já fizeram tratamento nessa empresa, para saber se é uma empresa confiável ou não. Então, toda empresa, ela precisa ser confiável, né, para eu poder usar essa empresa ou não. Então, eu vou tomar minha decisão pautada no que eu vou conhecer sobre essa empresa. Mas pensem, aqui nós temos a parte financeira, a parte dos clientes, processos internos do negócio e aprendizado e crescimento. Vamos aqui um pouco mais à frente, depois a gente vai falar um pouco mais. Então, as funções administrativas norteiam os objetivos do administrador em sua rotina. Atualmente, as principais funções administrativas são fixar objetos, ou seja, planejar, analisar, conhecer os problemas, solucionar problemas, organizar e alocar recursos, recursos financeiros, tecnológicos e as pessoas, comunicar, dirigir e motivar as pessoas, ou seja, liderar, e negociar. Então, nós temos aqui algumas funções, existem muitas outras funções, mas aqui nós temos alguns exemplos, né, como fixar os objetivos, né, ou seja, planejar. O planejamento ele é muito importante para toda pessoa que trabalha na área administrativa. Quando você chega no seu local de trabalho, você tem que ter todo um planejamento do que você vai fazer ali durante o dia. Se você não tem um planejamento, por exemplo, você chega no local de trabalho, você precisa pegar as notas, organizar as notas fiscais, arquivar as notas fiscais, fazer pagamento de fornecedores. Você precisa analisar se existe algumas contas a pagar. Se existe algumas contas a pagar naquele dia, você tem que fazer esses pagamentos dessas contas. Então você precisa organizar, você precisa ter um planejamento diário daquilo que você vai fazer. Se ficar uma conta para trás, que você deveria ter pago e não pagou, isso vai para protesto, né? Depois o dono dessa empresa vai ter que pagar e isso fica muito caro. Então você precisa ter isso tudo muito bem organizado para quando chegar no final do dia você fala, não, eu concluí todas as minhas obrigações aqui na empresa. Quando a gente fala de analisar, né, conhecer os problemas, existem muitos problemas dentro das empresas e precisam ser resolvidos ou solucionados todos os dias. E você precisa estar atento para resolver esses problemas. Organizar e alocar recursos, recurso financeiro e tecnológico e as pessoas. Então eu preciso direcionar. Às vezes eu trabalho numa área administrativa, onde eu preciso trabalhar com cartão ponto, eu preciso trabalhar com férias, eu preciso organizar as férias dos funcionários, eu preciso organizar. Imagine que eu tenho lá 40 funcionários para organizar as férias de todo mundo. Então eu tenho que organizar isso com muito cuidado, com muita atenção, para a empresa não sofrer, né, uma perca ali grande de funcionários durante o tempo de férias. Então eu preciso coordenar, organizar essa parte de alocação de férias
com muito cuidado, né, para que a empresa não fique prejudicada e que os trabalhadores também, né, tenham essa tranquilidade para sair ali no gozo de férias com muita tranquilidade, para não ter que voltar antecipadamente, por falta, né, ali de colaborador. A parte, né, de recurso financeiro, que eu disse até aqui anteriormente, questão de pagar os fornecedores, existem boletos que precisam ser pagos, tem a data específica para fazer esses pagamentos e não pode não pode vencer, porque senão tem multa, tem protesto e fica muito caro para a empresa. A parte tecnológica, né, que é aquela questão de você direcionar, né, a questão dos sistemas, né, baixar sistemas, organizar as pastas no computador, fazer algumas varreduras no sistema para saber se tem algumas pendências na parte administrativa que você precisa organizar, né? A questão de lançar no sistema também é, as, as contas, né, que foram pagas para poder ali alimentar o balanço patrimonial. Tudo isso você tem que estar observando. Comunicar, dirigir, motivar as pessoas. Liderar. No caso aqui, se você for trabalhar numa área para você liderar, né, um grupo de pessoas, você não pode esquecer que você precisa estar motivado, né, para você passar essa motivação para as pessoas, você sabe direcionar cada pessoa para o seu determinado ali, para determinada função, para dirigir o negócio. E a questão de negociar. Se você vai trabalhar na área administrativa, na parte de compras, principalmente, você vai ter que saber negociar. Não é simplesmente ligar na empresa A e falar: ó, manda para mim 10 mil pares de botas, manda para mim 10 mil peças. Não, não é assim. Você tem que negociar. Você vai ligar, fazer pelo menos 3 ou 4 orçamentos, em empresas diferentes, para você saber qual é a empresa que você vai comprar. E lógico que você compra qualidade também. A gente faz uma análise entre qualidade e valor. E aí a gente compra o produto que mais encaixa ali no orçamento. E é isso. Vamos aqui tomar as decisões rápidas e precisas. Isso aqui também é muito importante na questão de tomada de decisões. Nós temos a análise SWOT. Essa é uma ferramenta, né, para poder que a empresa usa muito. Geralmente as empresas maiores usam essa análise de SWOT. E o que é essa análise SWOT? Né? A parte interna ou intra, né, ou interna da organização. Nós temos aqui as forças e fraquezas que devem ser analisadas. E na parte externa da empresa, as oportunidades e ameaças. Qual que é a nossa força dentro de uma empresa? Qual que é a força da empresa? É a nossa parte boa da empresa. Eu consigo fornecer um material de qualidade. É uma força. As pessoas gostam do meu material ou dos meus produtos porque tem qualidade. Beleza, força. E fraquezas? Toda empresa tem. Pode ser que seja rotatividade, né, que é o turnover que falei para vocês. Pode ser que essa rotatividade está atrapalhando o meu negócio. E aí nós temos aqui a questão externa, as oportunidades, novos mercados. Eu posso colocar o meu produto, eu posso mandar o meu produto para fora do país, conseguir, né, um cliente lá fora do país, são oportunidades. Ameaça, sempre tem, toda empresa tem ameaça e a gente tem que estar de olho. Quais são as ameaças dentro de uma empresa ou para uma empresa? Os concorrentes. Né? Os concorrentes são uma ameaça, então eu tenho que estar de olho no meu concorrente. Vamos falar um pouco mais sobre essa ferramenta, análise SWOT ou análise FOFA em português. Forças, oportunidade, fraquezas e ameaças. Nós temos também uma técnica de planejamento estratégico utilizada para auxiliar pessoas ou organizações a identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas à competição em negócios ou planejamento de projetos. Destina-se a especificar os objetivos de riscos do negócio
ou projeto, identificar os fatores internos e externos que são favoráveis e desfavoráveis para alcançar esses objetivos. Usuários da análise SWOT frequentemente perguntam e respondem questões para gerar informações significativas para cada categoria, de maneira a tornar a ferramenta útil e identificar as suas vantagens competitivas. Ou seja, nós vamos nos reunir aqui em uma mesa, né? Vamos reunir aqui os auxiliares administrativos, a parte de gestão, e vamos fazer algumas perguntas sobre o nosso produto, sobre a nossa empresa. Vamos descobrir os pontos fortes, os pontos fracos, vamos descobrir as ameaças e vamos descobrir também as oportunidades. E aí a gente começa a fazer algumas perguntas e a gente vai anotando ali as respostas e no final a gente tem uma análise, né, da nossa empresa, dos pontos fortes, dos pontos fracos, das oportunidades e das ameaças que surgem ao nosso redor. É muito importante essa ferramenta, vocês conhecerem ela. Se vocês forem trabalhar em empresas maiores, vocês vão utilizar essa ferramenta aqui. Vou passar um pouquinho aqui. A análise SWOT é uma ferramenta utilizada para realizar análise de cenários ou ambientes, como base para gestão e planejamento estratégico em corporação ou empresa. Devido à sua simplicidade, é uma ferramenta muito simples, porém que traz um resultado satisfatório. Devido à sua simplicidade, também pode ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, desde a criação de um blog à gestão de uma multinacional. Ou seja, se você tem o interesse, né, de montar um blog, você pode usar essa ferramenta para saber aonde você quer chegar, quais são as suas ameaças, quais são as oportunidades, qual o caminho que você vai entrar, como você vai divulgar, para quem você vai divulgar. Então você pode usar essa ferramenta para fazer esse tipo de análise. A análise SWOT é um sistema simples para posicionar ou verificar a posição estratégica de uma empresa no ambiente em questão. De acordo com Chiavenato, o objetivo da matriz é cruzar oportunidades e ameaças dentro do ambiente externo das organizações e ter uma análise de pontos fortes e fracos. Fato. É utilizado como um indicador para demonstrar situação organizacional e assim desenvolver ações de melhoria. O termo SWOT é uma sigla oriunda do idioma inglês e em acrônico de... Aqui nós temos... Eu não vou ler esse nome em inglês aqui não, viu? Eu não sou muito bom para pronunciar inglês não, viu, pessoal? Me desculpem aí, mas está aqui a palavra em inglês e a tradução, né, que é força, fraquezas, oportunidades e ameaças. O papel do administrador. As funções do administrador foram, num primeiro momento, delimitadas como planejar, organizar, comandar, coordenar, controlar. Foi o que nós falamos aqui no início, né, lá atrás. No entanto, por ser essa classificação bastante difundida e comum encontrá-la em diversos livros e até mesmo em jornais, de forma condensada em 4 categorias. São elas, né? Aqui foi feita uma breve mudança na questão ali planejar. Agora nós vamos explicar cada uma delas, né? Que são as 4. Primeiro, planejar. Definir o futuro da empresa, principalmente suas metas. Como serão alcançadas e quais são os seus propósitos e os seus objetivos? Ou como o método que as pessoas e as organizações usam para administrar as suas relações com o futuro. Como eu disse para vocês, o planejamento. Aqui a gente falou hoje um pouco mais cedo sobre o planejamento da nossa vida. As metas que nós temos para o futuro. Né? Como que eu estou planejando o meu futuro? O que eu tenho para o meu futuro? Se eu olhar para a minha vida pessoal, não é muito diferente para uma empresa.
Então, eu olho para a minha vida pessoal e falo, não, em 10 anos eu quero ter minha casa própria. Em 2 anos eu quero comprar um carro. Ah, tá, você quer. Então, vamos colocar algumas metas aqui. Você vai trabalhar, organizar isso assim, 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 e você vai conseguir chegar a essa meta final. A empresa não é diferente. A empresa, quando ela vai planejar, fazer um planejamento estratégico, ela vai colocar nesse planejamento estratégico os meios, os caminhos que ela vai utilizar para chegar em um objetivo. Então, ela tem alguns objetivos. Quando você olha na missão de uma empresa, a missão da empresa é ser a melhor empresa em produção de alimentos do mundo em 2025. Ou seja, o cara tem um planejamento ambicioso, né? Ser a melhor empresa de produção de alimentos do mundo até 2025. Então ele tem um planejamento, né? Um planejamento geralmente ele é feito em um determinado tempo. Né? Você vai definir o tempo de acordo com aquilo que você consegue fazer. Não adianta eu falar, eu quero ter 30 casas em 2 anos. Não vai rolar, não vai acontecer. Então não adianta eu planejar alguma coisa que está muito fora da minha realidade. Eu tenho que planejar alguma coisa que está meio próximo ali da minha realidade, criar algumas metas, trabalhar em cima dessas metas para eu conseguir. É uma aplicação específica do processo decisório. O planejamento envolve a determinação do presente e o que se espera para o futuro da organização, envolvendo quais as decisões deverão ser tomadas para que as metas e os propósitos sejam alcançados. Então, eu estou aqui no presente, né, eu tenho uma situação no presente e eu planejo um futuro. E aí eu vou, né, traçar algumas metas para alcançar esses objetivos planejados. Organizar pode-se pode-se constatar que, se fosse possível diríamos que depois de traçadas as metas organizacionais, é necessário que as atividades sejam adequadas às pessoas, aos recursos da organização, ou seja, chega a hora de definir o que deve ser feito, por quem deve ser feito, como deve ser feito, a quem as pessoas devem reportar-se, o que é preciso para a realização das tarefas. Depois de planejado, depois de traçadas as metas, agora é colocar em prática, né? Quais são as pessoas que vai desenvolver cada parte do processo? Quais são as pessoas que vão desenvolver esses processos? Como elas vão desenvolver? Qual é o tempo? Então eu vou agora organizar essa parte, né, de desenvolvimento dessas tarefas. Quando a gente fala de organizar. Dirigir, liderar, envolve influenciar as pessoas para que trabalhem em um objetivo comum, meta. Ninguém gosta de meta, né, pessoal? Quando o dono da empresa fala assim, olha, esse mês a meta é vender 1 milhão de reais. E vocês precisam trabalhar para vender 1 milhão de reais. É a meta. E aí você precisa, se vocês não trabalhar para vender 1 milhão de reais esse mês, vocês não, a gente vai colocar aqui um objetivo e também vai dar para vocês uma bonificação. Quem atingir 1 milhão de reais vai ganhar uma bonificação de 2 mil reais. Coloquei uma meta e dei um incentivo. Então, aquela pessoa que é o vendedor, ele vai trabalhar, né, com muita garra, com muita vontade para conseguir cumprir a meta de vender 1 milhão de reais, porque ele sabe que se vender 1 milhão de reais, ele vai ganhar os 2 mil reais no final do mês de bonificação. Então, quando a gente coloca uma meta, é interessante a gente também dar uma bonificação para o colaborador. É como um estímulo. Né? Existe uma teoria chamada de behaviorismo, estudada aí na parte de recursos humanos, onde a gente fala lá sobre
gestão pessoal. A gente fala dessa teoria de behaviorismo. Não vou entrar muito aí não, mas é mais ou menos isso. Então eu vou dar um incentivo para você se você conseguir cumprir a sua meta. É uma forma de fazer com que a pessoa trabalhe com um pouco mais de alegria, né? Imagina eu colocar uma meta de 1 milhão e no final do mês eu não dar nenhuma bonificação para o trabalhador. Certamente o trabalhador não vai, às vezes, né, envolver no projeto como deveria. Mas se eu der a bonificação para ele, ele vai envolver no projeto, ele vai trabalhar, ele vai conseguir aí desenvolver esse projeto. Bom, vamos aqui um pouco mais. A chave para tal está em utilização de sua efetividade na sua interação com o meio ambiente que atua e por isso, por último, né, controlar. Mas eu vou voltar aqui um pouquinho. Nós já estamos concluindo, viu, pessoal? Aqui, liderar, dirigir. Quando a gente fala aqui da utilização, né, de sua efetividade na sua interação com o meio ambiente que atua. Ou seja, quando a gente fala de direcionar cada pessoa, quando eu imponho uma meta dentro de uma organização, quando eu falo dos vendedores, os vendedores é a ponta, né? É o que tem o contato com o cliente. Então, os vendedores, principalmente os vendedores, são os principais, as principais pessoas para poder conseguir fazer com que essa meta cumpra. Porém, né, se o cara vende mais, a pessoa que trabalha no administrativo também vai trabalhar mais. A pessoa que trabalha na entrega também vai trabalhar mais. Ou seja, é um conjunto de pessoas trabalhando ao mesmo tempo para alcançar uma meta na empresa. Então todo mundo vai trabalhar mais. Então geralmente a empresa, quando ela impõe uma meta muito grande, geralmente ela coloca essa bonificação para todos os colaboradores. Olha, se a empresa atingir 1 milhão, todos os colaboradores vão ter R$ 300 de bonificação na conta esse mês. Pronto, já estipulou a meta e todos devem trabalhar para cumprir essa meta. E geralmente os vendedores eles ganham um pouco mais porque geralmente o vendedor ele ganha um percentual sobre o valor de venda. Ele tem um salário fixo, um percentual sobre o valor de venda e agora também se eles conseguirem fazer essas vendas ele vai ganhar a bonificação. Ou seja, ele vai ganhar um pouco mais vendendo mais, né, no percentual de vendas que ele faz e vai ganhar a bonificação. Então acaba que o vendedor ele sempre ganha um pouco mais porque ele está ali na linha de frente, né, com o cliente. Controlar. Que estado a organização a organização devidamente planejada, organizada e liderada, é preciso que haja um acompanhamento das atividades, a fim de se garantir a execução do planejamento e a correção de possíveis desvios. Bom, depois que eu já tenho aqui, já fiz o meu planejamento, já colocamos uma meta, todo mundo já concordou, todo mundo vai trabalhar por essa meta. Agora eu preciso o quê? Controlar, que é o quê? Eu vou acompanhar, né? Digamos que a meta é para 30 dias. Então, dentro dos 30 dias, eu vou acompanhar para saber se está sendo, né, executado cada parte dessa meta ou que nós traçamos durante esse mês, durante esses 30 dias. Então existe um passo a passo. Não, quando nós precisamos vender todos os dias. Ah, precisamos vender, só um exemplo, viu pessoal? Precisamos vender 10 mil todos os dias. Precisamos vender 10 mil. Aí eu vou acompanhar. Primeiro dia vendeu 12 mil. Segundo dia vendeu 9 mil. Terceiro dia vendeu 8 mil. Quarto dia vendeu 5 mil. Aí eu já vou a reunir com o pessoal pela manhã e vou dizer, ó pessoal, nossas vendas caíram. Se nós continuarmos dessa maneira, nós não vamos conseguir atingir a nossa meta. Né? Nossas vendas estão caindo. Vamos trabalhar, vamos correr atrás, vamos ligar para os clientes, vamos trabalhar para poder a gente cumprir essa meta. Então, o ato de controlar é isso, é eu ficar de olho, né, saber como que está
acontecendo todo o processo, se está saindo como planejado ou não. E aí eu vou conversando com os colaboradores e vou passando essas informações diariamente, né, para que se tenha um resultado no final. Bom, nós concluímos a aula de hoje aqui, falamos aí um pouco, né, sobre as atividades, né, de um auxiliar administrativo, mais ou menos como que funciona dentro de uma empresa. E agora eu vou deixar em aberto aqui, né, para vocês fazerem as suas perguntas. Se vocês tiverem alguma dúvida também, podem perguntar que eu estou à disposição para estar respondendo vocês. Alguma dúvida, meus queridos alunos? Todo mundo caladinho. Não, professor, tranquilo. Tá tranquilo? É assim. Algum comentário? É muito bom, né, quando a gente fala dessas partes administrativas, de organizar, controlar, né, quando a gente fala das metas impostas. Eu trabalhei em uma empresa e nessa empresa eu trabalhava de vendedor. Aí o proprietário lá, que era dono da empresa, falou: olha, o melhor vendedor nos próximos 6 meses vai ganhar um prêmio, vai ganhar uma viagem lá para o resort no Rio Quente. E vai passar lá 4 dias e pode levar lá 3 pessoas para passar 4 dias nesse resort. 6 meses. E aí a gente trabalhou, né? A gente trabalhou motivado pra caramba. E eu consegui, né, esse prêmio lá. Eu fui o melhor vendedor em 6 meses. E eu consegui vender lá, tipo, acho que foi 130 mil reais a mais do que o que ficou em segundo lugar. Então eu consegui essa viagem e é muito bom quando a gente não só consegue ganhar o prêmio, mas como a gente consegue cumprir com as metas, né? Consegue atingir ali os objetivos da empresa. Alguém mais aí já ganhou algum prêmio assim por cumprir metas? Não, mas eu queria. É muito bom, é muito bom. Eu fui para o Rio Quente lá no resort, foi muito bom. Eu passei 4 dias lá com a minha família e foi maravilhoso. Bom, pessoal, a aula de hoje é isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida em qualquer momento, vocês podem entrar aí em contato comigo, pode mandar mensagem no WhatsApp. Eu estou aqui à disposição de vocês. É interessante, né, que vocês, se alguém ainda não fez aí a síntese, faça por gentileza. Eu não vou passar a atividade aí para o final de semana. Vou deixar vocês aí mais tranquilos no final de semana. Deixa eu ver. E aí, quem não fez nem essa atividade, tem aí o final de semana para estar fazendo tanto a síntese quanto a atividade anterior. Eu vi lá que boa parte das pessoas já fizeram, ainda tem alguns que não fez. Então eu vou deixar para vocês aí esse final de semana. Eu vou colocar a apostila de hoje. Eu vou colocar para vocês disponível lá no Classroom. Daqui a pouco vocês devem receber ela por aí. Eu vou colocar os slides lá também, né? Vocês podem ficar à vontade, se vocês quiserem fazer uma revisão, né? Aproveitar o final de semana, ler a apostila, lá tem algo mais, talvez a gente não consiga falar tudo aqui, mas tem algo lá que é muito importante, então é importante vocês lerem lá a apostila. Vou deixar ela disponível para vocês e quero agradecer a presença de todos vocês. Desejar aí um excelente final de semana para vocês. Na segunda-feira nós estamos aqui novamente falando um pouco mais do curso de vocês. Um forte abraço, muito obrigado, um beijo no coração. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Até segunda, bom fim de semana para todos. Obrigado.